Olá, meus amados. Olá, meus amados irmãos, amadas irmãs. Estamos aqui iniciando mais uma live pelo Facebook da Igreja Presbiteriana de Catanduva. E você é muito bem-vindo a participar com a gente neste momento. E nós vamos começar aqui. Seja bem-vindo à live da Igreja Presbiteriana de Catanduva. E eu quero agradecer a Deus pela sua presença maravilhosa. E já vou começar tocando canção maravilhosa. Pastor Juliano Sócio. Vou fazer aqui um esquema para gente louvar o Senhor. Muito bem. Muito bem, meus amados. Alegria ter você aqui com a gente. Essa live ao vivo. Começamos aí. Tentei passar aqui uma música do pastor Juliano Sócio, Não Temerei. Uma música linda, maravilhosa. Eu acho que o som saiu um pouquinho baixo, mas no decorrer da nossa live aqui nós vamos tentar
passar outras canções para os irmãos poderem também aproveitar esse momento conjunto aqui conosco. E aqui eu quero já mandar um abraço para todos os nossos irmãos e irmãs. A Adriana Silva, alegria ter você mais uma vez, Adriana. Também o Leonardo Faquim. Que bênção, Leonardo, ter você aí com a sua família. Também o Luiz Fernando Massunaga, nosso seminarista. Que bênção ter a sua presença com a gente aí. Tá chegando também lá de Caçoa, Daiane Abadia. E Daiane, seja bem-vinda. Uma alegria, um prazer imenso ter a sua audiência aqui com a gente. Muito bem, essa live, nós temos 3 propósitos com essa live. Edificação através da palavra de Deus. Uma reflexão do nosso tempo. Uma avaliação, uma análise do nosso tempo. E também um momento de intercessão. Nós estaremos orando, intercedendo pela nossa família, pela sua família, pela igreja do Senhor e também pela a nossa nação, pelo nosso planeta. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus há de agir como sempre. Ele age em favor daqueles que esperam por Ele. Embora estamos vivendo dias maus, mas Deus está no controle de todas as coisas. Você me vê assim, às vezes sorridente, às vezes... porque eu sou assim mesmo, irmãos. Eu sou otimista, eu sou sorridente e eu consigo assim, embora nem todo o tempo, mas eu procuro ver coisas boas, até mesmo em ambientes difíceis. Porque a palavra de Deus, ela é que é o nosso alicerce, ela é que é o nosso sustento. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho e a nossa vida. A nossa família está afirmada, a nossa fé está afirmada na palavra do Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós queremos agradecer aí todos os nossos amados que estão nos prestigiando nesta transmissão. E eu quero convidar você, já para começar, lendo um texto da palavra de Deus, uma promessa. E hoje eu quero ler o Salmo 91. E eu gostaria que você pudesse, se você tiver condição de abrir a sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura. Se você puder me dar um feedback, como é que está o som, como é que está a imagem, como estava o som da primeira música, o som estava audível, você conseguiu ouvir a canção que nós transmitimos aí na nossa live? Ô Márcio Freitas, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Que alegria ter você aqui com a gente. A Elda Casadori, que bênção, Elda, sua presença aqui com a gente. Também a família do César, Adriana, Letícia Marques. Que alegria ter vocês aí conosco nessa transmissão. Convide aí os seus familiares, convide aí seus amigos, convide aí sua família para estar perto de você nesse momento de oração, de reflexão, de leitura da palavra, de edificação das nossas vidas. Se você tem algum motivo de oração, mande aí o seu motivo de oração. Se você tem alguma pergunta, se você quer saber de algo que está intrigando o seu coração e talvez eu possa auxiliá-lo, auxiliá-la, eu estou aqui para servir. Estou aqui para contribuir com os amados irmãos. Carlos Henrique Silva, reverendo Carlos, seja bem-vindo, meu irmão. Que bênção ter a sua companhia, reverendo Carlos, meu amigo, meu irmão. Que prazer ter você com a gente aqui. Então vamos orar, antes de ler o texto, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e amado Pai, agora, Senhor, neste momento, nós estamos unidos em oração. Muitas pessoas, ó Deus, aqui de São Paulo, de Catanduva, alguns irmãos de Goiás, de Caçu, de Quirinópolis. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa bênção, ó Deus, de estarmos na Tua presença. A Tua presença, Pai,
é o melhor lugar para nós. Nós queremos nos quedar aos teus pés. Nós queremos, ó Deus, nos prostrar diante de ti. E nós queremos, ó Deus, entregar a ti, Pai, o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas angústias, os nossos sonhos, ó Pai, nossa família, a tua igreja, Pai. Nós colocamos diante de ti e te pedimos, usa esse tempo, Pai, para glorificar o teu nome, para a exaltação do teu nome, mas também, Deus, usa esse tempo para edificar os teus filhos e as tuas filhas neste instante. Assim nós oramos também pelo nosso país, pelo nosso planeta, e já começamos clamando, Pai, detenha esta pandemia, detenha, Pai, esta enfermidade, cura, Pai, esta enfermidade, proteja a tua igreja, Deus. Ó Deus, nos envolve com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito bom poder falar com Deus. Charme Perfumaria, seja bem-vinda, seja bem-vindos aqui nesta transmissão. Salmo 91, se você tiver condição de abrir sua Bíblia, vamos ler. Se você não tiver a Bíblia aí pertinho de você, ouça a leitura da palavra de Deus. Promessa de Deus para cada um do povo do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A palavra de Deus é cheia de promessas para o povo de Deus. E o Salmo 91 é um salmo tremendo que apresenta inúmeras promessas para nós. E nós somos desafiados a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Nós somos instruídos, como diz aqui o Salmo 91, no início do texto, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Estar diante de Deus, estar na presença de Deus, é maravilhoso. E ter Deus como refúgio, ter Deus como habitação, é glorioso. Renata Pereira, seja bem-vinda aqui à nossa live. Irmãos, vai colocando a cidade onde você está, vai colocando o seu pedido de oração. Tia Vera Lúcia, que alegria tê-la aqui acompanhando essa live. Vai colocando aí a cidade que você está, vai colocando aí os seus pedidos de oração. Vai colocando também, vai informando se há casos confirmados de coronavírus na sua cidade. Porque nós vamos orar, nós vamos interceder e nós vamos clamar a Deus. E pedir para que Deus repreenda
e detenha com esta calamidade, detenha com esta enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Essa live eu quero ter aqui um tempo de bastante descontração com vocês. Se vocês puderem me dar aqui um feedback, eu quero passar aqui alguns cânticos para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o nosso consolo do nosso coração. E eu quero, se você tem alguma música que você quer ouvir, se você tem alguma canção que você gostaria que nós passássemos para você, para que você pudesse cantar, exaltar ao nosso Deus, nós estamos aqui à disposição dos amados irmãos. E eu quero passar mais uma do reverendo Juliano Sócio. Vamos lá? Às vezes você acorda assim e fala, meu Deus, como é que eu vou viver esse dia hoje? Como é que eu vou enfrentar essa luta hoje? Como é que eu vou vencer aquele obstáculo hoje? É pela graça, irmão. Você não merece, mas Jesus está com você. Jesus abençoa você. Jesus é por você, Ele ama você. Então você vai cantar com fé, tá bom? Diga assim, ó. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor de Deus. É o amor do Pai. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim. O poder do Espírito está sobre mim. Me faz vencer. Vem firme assim. Me faz vencer. E me faz vencer. Às vezes eu percebo o seguinte. Às vezes tem gente que vem tão cansada para a igreja, que está enfrentando tantas lutas, que ele não consegue nem cantar. Já percebeu assim? Aquele dia que você chega, meu Deus, eu não consigo nem cantar hoje. Ai, como é que vai ser? Vai ser segunda-feira, amanhã. Mas eu acho que a gente pode cantar e ajudar o outro a cantar, não é verdade? Ajudar o teu irmão a perceber que Jesus está nesse lugar. Então você vai cantar para o teu irmão, você vai dizer assim, é a graça de Jesus que está sobre ti. É o amor do Pai que te faz vencer. O poder do Espírito Amém. está sobre ti e te faz vencer. Amém. Vamos cantar isso um pelo outro? Vamos lá. É a graça de Jesus que está sobre ti. Canta assim, ó. É a graça de Jesus que está sobre ti. É o amor do Pai que te faz viver. É o amor do
É o amor do Pai. Amém. Amém. O poder do Espírito está sobre ti. O poder do Espírito está sobre ti e te faz vencer. E te faz vencer. Agora canta para quem você não cantou ainda. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que está sobre ti. Muito bem, meus amados irmãos. É a graça de Jesus que me faz vencer. Em todo tempo, essa palavra, meus irmãos, nós não temos outra palavra. Essa palavra é a graça de Jesus, é o amor do Pai, é o poder do Espírito. Se não for a graça de Jesus, se não for o amor do Pai, se não for o poder do Espírito Santo, irmãos, nós não estaríamos aqui. E eu gostaria de trazer aqui, nesse momento agora, uma reflexão sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia. O que é uma pandemia? É uma situação de doença generalizada que ultrapassou as fronteiras dos países e chegou no mundo todo. Isso é um fato. Mas um outro fato que nós devemos sempre recordar é que por mais que essa pandemia ela é grande, por mais que esse vírus ele tem feito assim uma catástrofe, por mais que nós encontramos assim uma saúde pública global totalmente fragilizada, nós temos uma esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o Deus triuno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que fez todas as coisas com a sua palavra. O Deus que criou tudo e que sustenta tudo. Irmãos, a última palavra, já disse isso de manhã, já disse isso à tarde, eu digo isso sempre. A última palavra não é a palavra da morte, a última palavra é a palavra da vida. A palavra final é a palavra de Deus. A palavra da vitória. A palavra da vitória da vida sobre a morte. Então, nós precisamos, ao invés de ficar com pânico, desesperados, ao invés de nós ficarmos assim, suscetíveis a olhar para as circunstâncias, nós devemos olhar para Deus. Devemos olhar para Deus. Porque Deus é infinitamente maior do que esta pandemia. Porque Deus é infinitamente maior do que esta mortandade. Deus é infinitamente maior do que este coronavírus. Deus é maior e infinitamente maior do que essa crise econômica. Deus é infinitamente maior. Então nós devemos nos firmar no Senhor. Todavia, entretanto, é importante a gente entender as nossas autoridades e nós precisamos ser prudentes nesse período. Nesse período de crise, você, em primeiro lugar, deve confiar no Senhor. Deve fazer como Davi e como a palavra de Deus diz no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Davi, quando estava lutando contra Golias, Davi falou assim: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrente essa crise, meu irmão, e enfrente todas as crises da sua vida, confiante em Deus. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso não é um jargão, isso não é uma palavra triunfalista, não, isso é uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que nunca se viu e nunca se ouviu falar em um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas eu quero chamar você agora à reflexão. Faça a higienização das suas mãos. Higienize a sua casa.
Aproveite que você está em casa e faça uma faxina no quintal e tire os criadouros do mosquito da dengue. A dengue é um problema também no nosso país. E nós devemos aproveitar que nós estamos em casa e devemos cuidar. Devemos cuidar da nossa casa, do nosso quintal. Você que tem mais de 60 anos, você tem que procurar ficar em casa. E aqui eu me disponho, se tiver alguém de 60 anos acima, aqui na cidade de Catanduva, que estiver precisando de auxílio, pode ligar para o pastor Benões. Eu vou no supermercado para você, eu vou na farmácia, eu posso ajudar. E eu estou à disposição. E nós temos voluntários na igreja também para te ajudar. Vários irmãos já se dispuseram para esse trabalho. E você que está nessa condição, que não está nessa faixa da terceira idade, ou da questão de vulnerabilidade por causa de alguma doença, você está com a sua imunidade baixa, você não pode sair de casa, tudo bem, fique em casa, você tem que se resguardar. É importante você ficar em casa. Mas se você está tudo bem, graças a Deus, então se voluntarie para ajudar aqueles que precisam. Se você está resfriado, se você está com tosse, se você está gripado, ainda mais agora, evita sair. E aí, evita espirrar de qualquer jeito. Coloque assim no seu braço, assim, espirra entre o seu braço. Quando vai tossir, tussa também assim. Se você vai sair em público e está com sintomas de resfriado, então coloque uma máscara. Mas se você não está, não precisa colocar máscara. Sabe, nós temos que lutar contra esse pânico. Tem gente querendo que tudo fique assim, caótico. O mais pior, melhor. Quanto pior, melhor. Nós não somos dessa linha. Nós devemos ser embaixadores do amor de Deus. Nós devemos ser embaixadores da paz do Senhor. E nós devemos crer que, se Deus quiser, amanhã acabou esse coronavírus. Hoje ainda. Mas enquanto isso ainda perdura, enquanto Deus não dá uma palavra para solucionar isso, e eu creio que em breve isso vai ser solucionado em nome de Jesus. Mas enquanto isso não for solucionado, nós temos que ter prudência. Temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência. Se a televisão está te trazendo pânico, desliga a televisão, meu irmão. Se as notícias da internet estão te trazendo pânico, desliga, desfoca, vai para a palavra, leia a Bíblia, faça um compromisso de ler 10 capítulos por dia. Se você ler 10 capítulos, você vai gastar 40 minutos lendo a palavra de Deus. E em 40 dias você lê a Bíblia todinha. Se você ler 10 capítulos por dia. Olha que coisa maravilhosa. Estou aqui em Catanduva, pastor, queria uma literatura boa. A Igreja Presbiteriana disponibiliza, nós temos uma biblioteca. Se você quiser ler livro bíblico, teológico, coisa boa, convido você. Manda uma mensagem para mim, eu disponibilizo para você. Se precisar levar para você aí, eu levo na sua casa. E aí eu quero indicar para você alguns livros. O primeiro livro que eu queria indicar para você é a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia sozinho, leia a Bíblia com a família, leia a palavra de Deus. Aproveite que você está em casa e reúne a sua família em torno da palavra de Deus. Quando você for orar, e se você tiver criança pequena, não faça aquelas orações de 2 horas, não. Ora uma oração breve, para a criança participar, e para a criança poder entender e se envolver. Porque se você for orar por todo mundo da sua família, os seus filhos vão perder a paciência. Então, para que seja agradável, para que seja um culto objetivo, frutífero, tenha prudência até na oração. E quando você for orar por todos da sua família, vá para o seu quarto, ajoelha, e ali se derrama diante de Deus. E aí fala o nome do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, do seu primo, da sua prima, da sua vizinha, do seu colega de trabalho, do seu amigo de serviço, do seu amigo da escola. Aí você fala, coloca o nome de todos que você estiver lembrando, interceda pelo seu pastor, interceda pelos seus irmãos da igreja. Mas quando você estiver com a sua família, orações objetivas, orações pontuais. E aí quais são os motivos que você pode orar? Orar pelo seu coração. Pedir a Deus um coração puro, uma consciência boa, uma fé sem fingimento. Pedir a Deus um avivamento espiritual, começando em você. Pedindo salvação da sua família, pedindo a salvação da sua cidade,
pedindo um avivamento na sua igreja, pedindo um fortalecimento espiritual na vida do seu pastor, unção, poder do alto na vida do seu pastor. Orar pelas autoridades constituídas, pelo presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, juízes, promotores, diretores de escola, pelos garis, pelos carteiros, pelos médicos, pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, pelo pessoal do SAMU, pelos bombeiros, pelos policiais militares, pelas forças de segurança. Interceda, ore mesmo. Agora, se você quer gastar um tempo ouvindo música boa, eu coloquei aqui o pastor Juliano Sócio. Minha tia Vera colocou Kimara Lima, para quem gosta do estilo evangélico, no estilo sertanejo, que eu também gosto muito. Lá de Goiás, o pessoal gosta muito dessas canções. Eu tocava muito na rádio 97,5, no programa Poder da Fé, aí em Caçu. Vários anos nós tivemos esse programa aí. Foi uma bênção de Deus. Mas tem outros cantores, tem outros grupos musicais. Tem o pastor Juliano Sócio, como eu disse. Tem o pessoal aí, Projeto Sola. Tem o Paulo Baruch. Tem o AME, Ministério AME, Vencedores por Cristo, Logos, tanta bênção, tantos cantores maravilhosos, Ademar de Campos. Eu tenho um estilo musical de adoração, eu gosto, o que me toca mais assim, são músicas de adoração a Deus. Claro que eu gosto de outros estilos musicais também, mas assim, o estilo musical de adoração a Deus é o meu predileto, é o meu preferido. Os hinos do Inário, eu amo. Você ama o hino do Inário? Dá uma curtidinha aí se você ama também. Se você ama louvar o Senhor com os hinos do Inário, tem muitos hinos que a gente não consegue lembrar, não consegue cantar todos, mas os hinos do Inário são ricos, irmãos. E você pode acessar no YouTube. Hoje o YouTube é uma ferramenta maravilhosa. Meus amados irmãos, eu gostaria que você, nessa noite, você pudesse ter uma noite em paz. Eu gostaria que nessa noite você pudesse dormir bem, sabe assim, dormir descansado mesmo, confiante na palavra do Senhor, confiante no Todo-Poderoso, naquele que fez os céus, a terra e o mar. Nós temos alguns motivos de oração e eu gostaria que, se você tem algum pedido de oração, você pudesse colocar. Nós tivemos aí a Daiane, que pediu pelo Natan, o Jonathan, que está lá em Cuiabá. Nós vamos orar pela vida dele. Se alguém mais tiver algum pedido de oração, coloque aí para nós intercedermos, orarmos nesse instante. Eu quero aqui mandar um abraço para Dalva Furquim. Deus abençoe, dona Dalva. Um abraço aí para toda a família, em nome de Jesus. Também Ivoneida. Oi, Ivoneida. Um abraço, minha irmã. A Denise Lima. Oi, Denise. Um abraço, minha irmã. Obrigado aí, tá? Pela sua família. Na época que vocês cuidavam do Vinícius e do Estevão, eles eram pequenos. Hoje estão aí, tudo grandão já. Agora tem a Ana Clara. Glória a Deus por isso. A Edna Gussoni assistindo o programa. A Marina Bianchi. A Selma Rocha. A Tati Basile. Dr. Cássio Espósito. Muito bem. A Aline Bueno. A Ana Lúcia. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Vai curtindo, vai divulgando com seus familiares. Vamos ter esse tempo de reflexão da palavra de Deus. Um tempo que nós vamos desfrutar da palavra do Senhor, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero ler mais um texto da palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos. Nós vamos ler pelo Marcelo, meu querido primo, que precisa tanto, como todos nós precisamos da graça do Senhor, do agir de Deus sobre nossas vidas. Como nós precisamos da graça do Senhor. Eu quero ler aqui um texto em Mateus 14. Mateus 14, 22 em diante. E esse texto tem tudo a ver com a nossa situação de vida. E esse texto é um estímulo para nós a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar
e passará diante dele para o outro lado. Eu quero dar uma pausa aqui, é o seguinte. Qual foi o contexto que Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia? Qual foi o contexto? O contexto foi o seguinte. Jesus, ele havia se retirado. João Batista havia sido decapitado pelo rei Herodes. E Jesus, então, ele se retira daquele cenário de perseguição, ele se afasta e ele vai para Galileia, ele sai da Judéia, vai para Galileia, e uma grande multidão o segue. E lá Jesus, então, ele faz a grande multiplicação dos pães e dos peixes. E lá em Jerusalém, na Judéia, Jesus já está sendo assim, conhecidíssimo por causa das suas palavras, por causa dos seus milagres, por causa do seu poder. Jesus está sendo assim, muito famoso. Então, não era a hora ainda de Jesus se manifestar para cumprimento da sua missão, que era a cruz no Calvário. Então, antes, Jesus se retira e ele então multiplica os pães, multiplica os peixes, e acontece ali algo estrondoso, porque milhares de pessoas são alimentadas pelo poder do Senhor Jesus. E Jesus, ele gostaria de ensinar mais os seus discípulos. E os seus discípulos eram incautos, eram pessoas assim, que às vezes agiam com falta de sabedoria. E qualquer relação conosco não é mera coincidência, porque também nós somos incautos e carecemos muito da sabedoria de Deus, como nós precisamos da sabedoria de Deus. E Jesus, então, para evitar qualquer tipo de outra situação, Jesus, então, ele manda os seus discípulos para o outro lado do lago, do mar da Galileia, porque Jesus quer ensinar algumas coisas para os seus discípulos. E uma das coisas, Jesus quer mostrar o seu senhorio sobre o poder da natureza. Então, a Bíblia fala que enquanto ele despedia as multidões, Jesus mandou que eles embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, ou o mar de Genezaré, ou de Tiberíades. É o mesmo lago, só depende da cidade onde a localização da cidade leva o nome do mar, mas é o mesmo mar. Então a Bíblia fala, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Até aqui, por um momento. A Bíblia fala que os discípulos obedeceram a Jesus. E a Bíblia fala que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Irmãos, Jesus Cristo, ele foi orar, e ele foi orar, interceder, clamar junto ao Pai. E essa posição de Jesus, ela continua até hoje. Lá em 1 João, a Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, 1 João capítulo 2, Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas os do mundo todo. Irmão, sabe o que significa isso? É que Jesus está intercedendo pela sua vida, nesse momento, junto ao trono da glória celestial. Que bênção! Jesus Cristo, ele continua intercedendo pela sua vida e pela minha vida. E é a intercessão poderosa e fiel e constante do Senhor Jesus Cristo que nos dá garantia, meus irmãos. É a graça de Jesus, é o amor do Pai, é o poder do Espírito Santo que nos faz caminhar e que nos faz vencer. Assim a letra do pastor Juliano Sócio. Jesus está intercedendo por você, por mim e por todos nós, por todo o seu povo. A Bíblia fala assim que, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Nesse texto que li, algumas lições importantes. Jesus vai ter com seus discípulos quando eles estão atravessando um tempo difícil. Antes de Jesus ir ter com os discípulos, Jesus estava intercedendo pelos seus discípulos. Esse texto mostra mais ou menos uma dinâmica de Cristo. Jesus, ele intercede pelos seus discípulos. Mas Jesus, Jesus não somente intercede pelos seus discípulos. Jesus também, ele vai ao encontro dos seus discípulos. Olha que maravilhoso. Olha que meditação importante para você e para mim. Você está angustiado, você está com medo, você está passando por dias difíceis. Jesus está intercedendo por você. Não somente só está intercedendo. Ele é aquele que vem em sua direção. Ele vem ao nosso encontro. Ele continua vindo ao seu encontro. Ele continua vindo até você. Ele continua vindo até mim. Irmãos, o nome de Jesus é Emanuel. É Deus conosco. E esse nome é maravilhoso, é tremendo, porque mostra uma característica do nosso Deus. Nosso Deus é o Deus missionário. Lá em Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus fala que Deus, depois que Adão e Eva pecaram, Deus então ele vem à procura de Adão e de Eva. E Deus então procura por Adão e fala: Adão, onde estás? Deus continua vindo em direção ao seu povo. E o texto que nós lemos mostra Jesus vindo até os seus discípulos que estão atravessando uma crise. Glória a Deus, porque Jesus, ele tem vindo até nós que estamos atravessando essa crise. O Senhor Jesus não está longe lá no céu, sem preocupar comigo, sem preocupar com você. Ele se importa, meu querido. Ele se importa com você. Ele se importa. E ele não só intercede, não só ora, mas ele vem ao nosso encontro. Que você saiba disso. E que você abra o seu coração para essa verdade. E que você fundamente a sua fé nesta verdade. Mas Deus tem muito a falar conosco ainda. Veja só o texto. Depois que eles viram Jesus vindo sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha só a atitude dos discípulos. Eles presenciaram tantas coisas maravilhosas, Jesus fez tantos milagres, Jesus já mostrou tanto o seu poder para os seus discípulos, Jesus tinha agora multiplicado os pães, os peixes, e eles ainda não são capazes de ver que eles precisam de olhar com os olhos da fé, mas não, eles imaginam tudo, eles veem tudo, menos Cristo. Eles acham que é até um fantasma. E eles, com medo, eles ficam gritando e exclamando: é um fantasma! Meus queridos, essa prática dos discípulos revela muitas vezes a nossa atitude também.
Muitas vezes nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração. E eu quero citar aqui o reverendo Jeremias Pereira. Que bênção, gente. Como é bom termos homens de Deus servindo ao Senhor e pregando a palavra de Deus. E eu quero pedir para vocês orarem pelo pastor Jeremias, pelo reverendo Roberto, pastor Roberto Brasileiro, reverendo Hernandes, reverendo Arival, reverendo Augusto Nicodemos, pela minha vida, pela vida do seu pastor, da sua cidade, sabe? Porque nós somos homens semelhantes a você, nós somos falhos, e nós temos que ser gratos a Deus por esses homens. Ontem o pastor reverendo Jeremias Pereira estava orando, e ele trouxe ali uma palavra tão bonita, falando de dois vírus. Um vírus é o corona, o outro vírus é o medo. Quando os discípulos de Jesus são movidos pelo medo, eles deixam de enxergar até a presença de Cristo. Concorda comigo ou não? Sim ou não? O que você acha? O que você me diz? Quando você está com medo, quando você se deixa mover-se pelo medo, será que muitas vezes você não deixa de ver e de enxergar a grandeza de Deus? Os discípulos, eles não conseguiram compreender que era Jesus que estava vindo até eles. Quero mandar um abraço aqui para o Isaac. Ô Isaac, que alegria ter você e a Ana Paula. Também a Patrícia Guimarães. Muito bom ter a audiência de vocês aqui nessa live. Deus abençoe vocês. Continue comigo. Continue aqui na palavra de Deus. Tenham paciência. Deus está falando conosco. Deus está falando com você. Veja só, amados. Depois que eles, por medo, exclamaram, é um fantasma, Jesus então disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, essas três frases de Jesus, elas precisam estar em nosso coração. A primeira frase é, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Não deixe. Pelo contrário, tenham bom ânimo. Peçam a Deus bom ânimo. Como diz o Salmo 27. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, maravilhoso demais esse salmo. Ele diz assim, o finalzinho do capítulo, o último versículo, a palavra de Deus fala assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Jesus fala, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Segunda palavra ele fala, sou eu. É Jesus. E a terceira palavra que ele diz, não temais. Não temais. Sabe quantas vezes essa palavra, essa frase, não temais, aparece na Bíblia? Quem sabe, coloca aí. Quantas vezes que a palavra não temais é citada na Bíblia? Oi, Sônia Deuduque. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Patrícia Guimarães, já falei. Quantas vezes a palavra, a expressão não temais ou não temas aparece na Bíblia? A palavra não temais aparece 365, ou seja, 365 vezes. Ou seja, uma vez para cada dia do ano. A cada dia do ano nós devemos lembrar, não temas. Tem bom ânimo, sou eu. Você pode dizer um amém aí? Amém, meu irmão? Coloca um coração aí, ó. Coloca um coração. Não temas. Não temais. Todo dia do ano. Você deve colocar isso em prática no seu coração. Não temas. Não temas. Sou eu. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Irmãos, nós precisamos... Aleluia. Aleluia, Dri. Que bênção. Ô, glória. Seja bem-vindo aí, Alexandre Pires. Que bênção, irmãos.
Alegria ter a audiência dos amados irmãos. Nós vivemos dias difíceis, vivemos sim, mas Jesus está conosco. E Ele diz, tem de bom ânimo. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração mais uma vez. Não sejam movidos pelo medo, mas sejam movidos pela fé. Sejam movidos pela certeza do Emanuel. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela nos traz tantos ensinamentos. E veja só a sequência do texto. Estou lendo aqui em Mateus 14, agora vou meditar no versículo 28. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ei, Pedro. Pedro é uma bênção. Eu gosto mais desse personagem da Bíblia. Um homem espontâneo. Muitas vezes assim, descontrolado. Mas um homem que foi transformado por Jesus. Um homem que foi moldado pelo nosso Senhor Jesus. Muitas vezes a gente fica assim, desapontado com pessoas que às vezes falam pelos cotovelos. Pedro era um desses. Pedro, ele falava muitas vezes assim, sem pensar. Mas Pedro foi um homem transformado por Deus. Melhor ser Pedro do que ser Judas. Judas era um camarada assim, era uma pessoa assim, sabe, intelectual. Não, intelectual não é que intelectual está errado. Mas Judas era uma pessoa assim, todo, sabe, mas foi um traidor. Vendeu Jesus, beijou Jesus, entregou Jesus e não foi transformado por Jesus. A questão não é nem ser Pedro, nem ser Judas. A questão é ser transformado por Jesus. A questão é ser um homem moldado pelo Espírito de Cristo. A questão é ter o nosso coração, o nosso temperamento, a nossa mente, a nossa vida nas mãos do Senhor. E a gente poder falar assim, Senhor, eu sou o vaso e Tu és o oleiro. Transforma esse vaso. E sabe como Deus transforma esse vaso? Nas circunstâncias. E muitas vezes circunstâncias difíceis. Muitas vezes Deus usa o expediente do deserto para transformar o vaso. Muitas vezes o Senhor Jesus usa a pedagogia do sofrimento para lapidar o nosso coração. Como diz aí o teólogo, que é nossa irmã, seja bem-vinda, missionária Mariana. Também o Rodrigo Vilela está assistindo a nossa transmissão aí. Como diz a nossa missionária, que gosta muito desse teólogo, filósofo, pedagogo, C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para falar as verdades dele, de maneira que nós possamos ouvi-lo. Eu tenho certeza que Deus está usando essa pandemia do coronavírus para salvar muita gente. Eu tenho certeza que Deus está usando essa pandemia do coronavírus para levar a igreja a orar, para levar a igreja a ler Bíblia. Se o povo não quer reunir diante dele, Deus então faz um jeito do povo se reunir na presença dele em oração. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus, porque Deus não desiste de nós. E o texto sagrado continua dizendo, irmãos, olha só. Então Jesus disse, vem Pedro, vem sobre as águas. Vem, Pedro, vem sobre as águas. Então, Pedro descendo do barco, na palavra de Jesus, ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que maravilha. Quando Pedro, ouvindo a palavra de Jesus, obedecendo a palavra de Jesus, indo em direção a Jesus, ele é capacitado a andar sobre as águas. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que quando a gente obedece a palavra de Jesus, eu creio que quando a gente, por obedecer a palavra de Jesus, a gente
desce de qualquer lugar que pode nos colocar assim numa posição de altivez. E a gente, humildemente, caminha para Cristo, em direção a Cristo. Eu tenho confiança, eu tenho certeza que nós podemos, assim, experimentar algo incrivelmente maravilhoso. Porque nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. Então eu tenho certeza que quando a gente obedece à voz de Jesus, quando a gente humildemente obedece à palavra de Jesus e anda em direção a Jesus, meus irmãos, o mundo está para ver o que Cristo pode fazer através de discípulos que obedecem à palavra de Jesus, que se humilham de acordo com a palavra de Jesus e andam em direção a Cristo Jesus. O mundo está para ver o que Cristo pode fazer através de discípulos assim. Eu quero ser, em nome de Jesus, eu quero ser, diante de Deus, eu quero ser obediente à palavra de Jesus. Eu quero descer e humildemente obedecer a palavra de Jesus. Eu quero andar em direção a Jesus. Eu quero, eu Benones, antes de ser pastor, antes de ser eu sou servo de Jesus. O dia que eu tive um encontro pessoal com Cristo, esse dia eu jamais vou esquecer. E todo dia eu peço, Senhor, eu quero ser teu. Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero andar na tua direção. Eu quero andar em obediência à tua palavra. Eu quero. Me ajuda. Se você deseja isso também, fale isso para o Senhor. Sabe, nesse tempo difícil, fale isso para o Senhor. Clame ao Senhor mesmo. Fala, Senhor, eu quero andar na tua direção. Eu quero ser um crente mais obediente à tua palavra, mais pronto a ouvir a tua voz e a obedecer a tua voz. Eu quero sim. Eu quero em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Denise que está assistindo nossa transmissão. Denise, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém, Daiane. Eu também quero que nós possamos desejar isso, irmãos. Às vezes a gente quer andar sobre as águas, a gente quer andar no sobrenatural de Deus, às vezes a gente quer experimentar algo assim sublime, mas a gente esquece que antes precisamos ouvir a voz de Jesus, precisamos obedecer a voz de Jesus, precisamos descer do barco, precisamos ter humildade em obedecer a voz de Jesus e precisamos ter disposição de andar em direção a Cristo. Cristo tem que ser o nosso alvo, a nossa meta, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que nós veremos grandes coisas acontecendo. Nós veremos grandes coisas acontecendo para a glória do Senhor. E uma das maiores coisas é sermos transformados de glória em glória. É sermos cheios do poder do Senhor. É andarmos de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo em nós e falar assim, não é mais essa pessoa não, essa pessoa aí andou com Cristo, essa pessoa aí está diferente. Quando Pedro foi levado preso ao Sinédrio, as pessoas falaram assim, não, esse aí, ele é possível, esse homem, ele estava com Jesus, ele esteve com Jesus. E é isso que nós devemos buscar, estar com Cristo, andar na direção de Cristo, parecermos com Cristo a cada dia mais, em nome de Jesus. Para finalizar, irmãos, duas lições importantes. Embora Pedro obedeceu à voz de Jesus, embora Pedro desceu do barco, embora Pedro andou na direção de Cristo, Pedro andou sobre as águas, só que depois que Pedro andou sobre as águas, a Bíblia fala que ele, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, ele gritou, salva-me, Senhor. Irmãos, Pedro, ele deixou de olhar para Jesus e ele reparou na força do vento e ele teve medo. Pedro, ele nos ensina que quando nós tiramos os olhos de Cristo
e reparamos nas circunstâncias que estão ao nosso redor. E quando nós deixamos de andar por fé em direção a Cristo, e quando nós andamos por medo, como Pedro afundou, nós também podemos afundar. Mas a palavra de Deus fala que Pedro, afundando, submergindo, Pedro, ele teve aquela dependência e humildade e fé. E ele gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Irmãos, a vida cristã ela é um círculo que muitas vezes ele é vicioso, não é aquele ciclo virtuoso. E nós somos muito parecidos com o povo de Deus em Israel. O povo de Israel ouvia a palavra de Deus, primeiro ponto, ouvia a palavra de Deus, obedecia a palavra de Deus, caminhava com Deus, debaixo das promessas de Deus, Deus era com eles e eles venciam. Depois que eles venciam, eles se engrandeciam, eles cresciam, e aí eles começavam a olhar, ao invés de olhar para o provedor lá atrás, ele começa a olhar para a provisão. E eles começavam a olhar, tirar os olhos de Deus. E aí o que acontecia? Eles pecavam. E porque eles pecavam, eles estavam longe de Deus, vinha o juiz de Deus. E eles eram, então, afligidos por causa do juízo. Aí eles se arrependiam, buscavam a Deus, ouviam a voz de Deus, obedeciam a voz de Deus, e Deus fazia a mesma obra. E acontecia de novo que eles desobedeciam, porque eles tiravam os olhos de Deus. Irmãos, quem nos dá a paz, quem nos dá a vitória, quem nos dá a salvação, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É Deus que é o nosso provedor. E os nossos olhos devem estar no provedor. Nossos olhos devem estar em Deus. O dia que nós tiramos, ou o momento que nós tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar a provisão, ou as circunstâncias que envolvem a provisão, nós corremos um grande perigo. Que você não olhe para a provisão, que você não olhe para as circunstâncias, mas que você olhe para o provedor e que o seu coração encha de fé no provedor. Porque Deus pode fazer muito mais do que você pensa ou do que você pede. Deus é infinitamente maior do que você possa imaginar. Creia nele, confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Irmãos amados, depois que Jesus então salvou Pedro, tirou Pedro da água, a palavra de Deus diz que eles subiram ambos para o barco, cessou o vento. Irmãos, ter Jesus no nosso coração, ter Jesus na nossa vida, é tremendo. Às vezes, o Senhor acalma o barco, acalma o vento. Às vezes, o Senhor acalma o marinheiro. Tem hora que Ele acalma os dois. E tem hora que Ele permite a situação, porque Ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar em nós. E tem outro texto que Jesus acalmou o vento, lá em Mateus 8, que fala assim, Mateus 8, versículos 23 em diante, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, é o mesmo mar, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora aqui em Mateus 15, Mateus 14, Jesus repreende, a situação de dúvida deles. Jesus diz, por que duvidaste? Mas também Jesus, ele ensina algo muito maior do que simplesmente não duvidar.
Jesus ensina quem Ele é. E a vitória da dúvida, a vitória sobre as dúvidas, é saber quem Cristo é. E aqui os discípulos cresceram muito. E qual é a prova do crescimento dos discípulos? Lá em Mateus capítulo 8, eles perguntaram, quem é este? Aqui no Mateus 14, eles respondem, verdadeiramente és Filho de Deus. Olha que maravilha. Olha o conhecimento crescendo na vida dos discípulos. Olha o conhecimento dos discípulos sendo acrescentado através das experiências com Cristo, com a palavra de Cristo. Olha o desenvolvimento que aqueles homens vão tendo no decorrer do andar com Cristo. Oi, Valdere, seja bem-vinda. Oi, Gláucia, que alegria ter vocês aqui nessa transmissão. Irmãos, veja só, aqueles discípulos, eles podem ser, de uma forma assim, muito didática para a minha vida e para a sua vida. Este texto aqui, ele pode ser aplicado de uma forma muito especial nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos realmente conhecê-lo. Nós precisamos realmente andar com Ele. Nós precisamos realmente ouvir a sua voz, crer na sua palavra e obedecer a sua palavra prontamente. E andar em direção a Cristo a cada dia. Essa deve ser a nossa prática. Essa deve ser a aplicação prática da nossa vida. Não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nós precisamos, meus amados irmãos, conhecer a Cristo, não de ouvir falar, mas de relacionar com Ele, de ter experiência de intimidade com Ele, dia após dia. Eu quero agradecer a todos que ouviram aqui essa reflexão. Vou passar mais uma canção aqui. Hoje eu estou passando só o Juliano Sócio. Tua palavra de reinar sobre todas as nações, soberano Deus. Não há força nesta terra Não tem coronavírus. que possa suportar. Glória a Deus. Soberano Deus, tua glória de reinar, teu poder se espalhar. Soberano Deus, todo joelho se dobrará, Aleluia. toda língua confessará. Tu és soberano Deus. Quem conhece, vai cantando aí onde você estiver. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor. Soberano, soberano. Glória, 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 glória seja ao nosso Senhor Jesus, hoje e para sempre. Meus irmãos, palavra de Deus para nós. Mateus 14. Depois você leia, depois você medite de novo nesse texto. Quantas mensagens maravilhosas o Senhor falou conosco. Esse tempo de crise, esse tempo de coronavírus, quem está no controle não é o Putin, não é o Trump, não é o Bolsonaro, não é o presidente lá, o ditador da China. Quem está no controle da vida, no controle do universo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Jesus tem toda a autoridade. Então, vamos dormir bem essa noite. Vamos levantar amanhã com ânimo no coração. Vamos obedecer às autoridades. Não vamos fazer loucura. Não vamos. Catanduva, hoje, a prefeita decretou a suspensão das atividades de ajuntamento público. É um decreto. Nós vamos respeitar, nós vamos obedecer. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem sido orientada pelo presidente da igreja, pelo reverendo Roberto, pelos sínodos. Nós temos sido conduzidos à prudência, à sabedoria, mediante a palavra de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. E não é falta de fé nós ficarmos em casa. Não é falta de fé a gente não cumprimentar com beijo, com abraço, com aperto de mão. Nessa época agora nós temos que ter sabedoria. Sabe, quando alguém te chamar assim para dar a mão, você faz assim, faz um coraçãozinho. Alguém chega assim para você dar a mão, você faz um coraçãozinho para ela. Ou então faz uma continência. Ou então, lembrando do oriental, se curve. Mas não curve de olho aberto, não, curve de olho fechado. Você não vai estar idolatrando essa pessoa. É um cumprimento de respeito, de honra. Sabe, agora, a Bíblia não fala que há tempo para tudo? Que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar? Nós estamos no tempo de afastar-se de abraçar. Mas vai passar. Esse tempo vai passar. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Senhor, ajuda na minha falta de fé. Mas eu creio. Embora todos os diagnósticos do mundo são assim terríveis, são alarmantes, eu creio que a última palavra está com Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor? Você pode se ajoelhar aonde você está? Você pode se prostrar diante do Senhor em oração nesse momento? Eu vou aqui me ajoelhar. Como é bom a gente poder prostrar diante do Senhor. A camiseta Igreja Presbiteriana de Catanduva. Muito bom. Tem os irmãos de Catanduva assistindo nossa programação. Os irmãos de Caçu. Já tive a camiseta Igreja Presbiteriana de Caçu. Uma bênção de Deus esse povo aí também. Uma alegria poder falar com os irmãos e ter esse tempo de compartilhar a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos ter um tempo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós nos ajoelhamos agora, Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua face. E oramos em primeiro lugar, Deus, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor nos tire as escamas dos nossos olhos, para que o Senhor, Pai, abra, Pai, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua doce voz, para que possamos ouvir a Tua palavra, Pai. E nos dê um coração puro, Pai, uma consciência boa, uma fé sem fingimento, para que nós possamos, ó Deus, experimentar um avivamento espiritual na nossa vida, Pai. Ó Deus, a começar em mim, a começar na vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão assistindo essa transmissão, que o Senhor possa nos tocar agora, Deus, e derramar poder sobrenatural sobre nossas vidas. Ó Deus, nos unja com o Teu poder, Pai. Nos dê porção dobrada, Pai, do Teu poder, da Tua presença, Pai, da Tua sabedoria. Ó Deus amado, que ao orarmos, ó Pai, que ao nos colocarmos, ó Deus, como instrumentos do Senhor, Pai, como servos do Senhor, Pai, como sacerdotes do reino do Senhor, ó Pai, nessa geração, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor nos fez reino de sacerdotes, ó Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que ao orarmos, ó Pai, nós possamos orar com fé, Pai, com confiança. Ó Deus amado, que haja poder, ó Pai, poder sobrenatural do Senhor, sobre os Teus servos que estão conosco, ó Pai, que estão em oração, e não só esses irmãos que estão conosco, Pai, mas sobre a Tua igreja, Pai, aqui em Catanduva, Pai, em Caçu, em Goiás, no São Paulo, no Brasil, no planeta Terra, na Austrália, no Japão, na China, na Coreia, no Iraque, na Ásia, no Israel, nos Estados Unidos, na Europa. Ó Deus soberano, o Senhor que é o governador, o Senhor, o soberano, o Senhor sobre todas as coisas.
Ó Deus, põe as tuas mãos sobre esse planeta e repreenda, Pai, esta pandemia. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, mata esse vírus, Senhor. Ó Deus, dê criatividade aos homens, dê sabedoria aos homens. Ó Deus amado, mas nós te pedimos, entra com o teu poder. Ó Deus, que o Senhor venha agir, ó Deus, o Senhor manda um sopro do teu poder, Pai, e elimina com esta pandemia, em nome de Jesus. Que esse caos, que esse pânico, que esse medo que as pessoas estão, ó Deus, vivendo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha retirar dos corações, em nome de Jesus. Ó Deus amado, que o Senhor venha trazer, ó Deus, uma transformação sobrenatural, para que todos saibam que é o Senhor, não é o homem, não é o governante, não é o sistema humano, mas é o soberano Deus que tem poder e que está agindo para a tua glória. Que toda nação, que todo o planeta saiba que tu és Deus e que nós possamos, ó Deus, glorificar o Senhor a cada dia das nossas vidas. Nos dê prudência, ó Deus, nos dê, ó Deus, diligência, sabedoria, ó Deus, nos dê, ó Deus, humildade, ó Deus, nos dê a capacidade de andar em família, em igreja, em sociedade, ó Deus, como sal da terra e luz do mundo. Ó Deus amado, eu oro pelos enfermos. Ó Deus, eu oro por todos aqueles, ó Pai, que clamaram, Pai, pelos seus familiares. Oro pelo seu Sebastião Casadori. Eu oro, ó Deus amado, pela mãe da Carla Espósito. Eu oro, ó Deus, pela vida do Jonathan, do Natan. Eu oro, ó Deus, pelo Marcelo, meu primo. Eu oro pelo meu tio Valtuir. Eu oro, a Deus, pelos meus pais. Eu oro, a Deus, pelos idosos da igreja de Catanduva. Eu oro, a Deus amado, por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Eu oro pela Itália, eu oro pela Espanha, eu oro pelo Brasil, eu oro pela China, eu oro pela Rússia, eu oro pelos países. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa pacificar o planeta. E que o Senhor possa, Pai, trazer, ó Deus, a palavra do Senhor à tua igreja. Que o Senhor possa renovar a fé. E que o Senhor possa, Deus, levantar a tua igreja como um povo cheio do teu poder, cheio do teu amor, cheio da tua graça, cheio do teu Santo Espírito. Dá-nos a paz, dá-nos a graça, dá-nos a misericórdia, dá-nos, ó Deus, a proteção do Senhor. Sobre esta vida que está conosco agora em oração, Pai. Que o Senhor pegue esta vida, Pai, e guarde com o teu poder, guarde em teu nome, e que esta vida, Pai, que esta pessoa, que este irmão, que esta irmã, ó Deus, possa ouvir a tua voz, possa andar contigo, possa obedecer a tua palavra, possa buscar o Senhor em todo momento para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Aline Bueno, obrigado aí pela sua audiência. Que alegria ter todos vocês assistindo esta transmissão ao vivo. Amanhã, 7 horas da manhã, estou de volta. Depois, na sequência, às 9, na sequência, às 15 e depois, às 22 horas. No domingo, nós teremos uma escola dominical online. Eu vou estar na Igreja Presbiteriana de Catanduva. Vou estar ministrando ali para a igreja e também para todos aqueles que quiserem assistir. 9 horas da manhã. Agende aí com a sua família e na página do Facebook nós estaremos transmitindo esta programação. Nós queremos também dizer que no culto à noite, Conceição Capristo, seja bem-vinda. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós queremos convidar também para o culto à noite, 19h30, nós estaremos celebrando o nosso Deus em adoração. E eu quero convidar você também, se você puder, participe conosco, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. E eu quero aqui dar algumas dicas para você, um livro para você ler. Nesse período que você está em casa, recluso, leia a Bíblia. Se você quiser começar lá em Gênesis, e você já leu a Bíblia toda, muito bem. Agora, se você nunca leu a Bíblia, comece com o Evangelho de Mateus, leia o Novo Testamento todo. Depois que terminar o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento. Mas a Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. Porque o autor da Bíblia é Deus.
Então, quando você for ler a Bíblia, ore e chame a presença de Deus. Porque Deus está presente em todo lugar, mas aonde Ele se manifesta é onde Ele é invocado. Então você pode orar assim: Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, eu invoco a Tua presença agora, em nome de Jesus. Ilumina minha mente com o Teu Espírito Santo para me ler a Tua palavra. Fale ao meu coração, quero ouvir a Tua voz, quero sentir a Tua presença. Ore com fé, ore com todo o seu entendimento. Invoque a Deus, invoque a presença de Deus. E a Bíblia promete, Jeremias 33, invoca-me, e o que ele diz? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém, Dalva? Que o Espírito de Deus nos encha de sabedoria a cada dia mais. Irmãos e irmãs, um outro livro que eu quero sugerir para você ler, além da palavra, é O Peregrino, do John Bunyan. Se você tiver acesso aí, eu tenho certeza que você tem acesso, você está acessando a internet, é claro que você tem acesso à internet. Então, clica aí, o livro O Peregrino, e você vai encontrar esse livro online, PDF, gratuito, e você pode ler esse livro, que esse livro ele narra de uma forma alegórica, mas muito verdadeira, a história de um cristão. Como é a trajetória de um cristão. Eu sugiro que todos os irmãos aqui da igreja de Catanduva, os irmãos de Caçu, onde vocês estiverem, leiam esse livro também, O Peregrino. É um livro fantástico, um livro maravilhoso, que nos fortalece e nos capacita a andar com Jesus a cada dia mais. Eu quero dar algumas dicas de cantores para você nesses dias aí. Eu ouvi canções maravilhosas. Pastor Juliano Sócio, meu amigo, um abraço, pastor Juliano Sócio, reverendo Juliano Sócio. O grupo AME, meu irmão Elias, Alice, já foram aí quando eu estava pastoreando em Caçu, já veio aqui em Catanduva, em nome de Jesus, voltarão aqui em Catanduva para servir ao Senhor aqui, edificando e adorando ao Senhor, edificando a igreja através da canção da palavra de Deus. Então, Juliano Sócio, AME, Projeto Sola, Vencedores por Cristo, Paulo César Baruch, Grupo Logos, Ademar de Campos. Então esses irmãos, você pode aí, sabe, buscar músicas e fazer aí uma playlist e passar o dia, sabe, ouvindo canções que adorem e glorifiquem ao Senhor. Seja bem-vinda, Ana Carolina Lully. Um abraço, Deus abençoe, seja bem-vinda. Quero fazer uma indicação para você que está assistindo. Um site, na verdade é acho que é site mesmo que fala, no YouTube, um canal. O canal do YouTube, eu gostaria de indicar para você, eu sigo esse canal, chama Hoje no Mundo Militar. Siga esse canal. E eu gostaria de indicar justamente até eu coloquei no meu Facebook, sobre essa questão do vírus corona. Se a China é responsável ou não sobre a questão do vírus. Acesse a página, né, o canal Hoje no Mundo Militar. E você coloque assim, Hoje no Mundo Militar, você coloque... só um minutinho aqui. Deixa eu achar exatamente